abdominal. Observem os clientes iniciantes. Vocês vão notar que ao fazer o movimento, a primeira coisa a se mexer não é o ombro, não é o ombro que vai sair do chão, que é o movimento pretendido. Vai acontecer um outro movimento, que vai ficar mais claro para vocês. Vamos observar aqui, vamos dissecar para observar. Então, a análise é em cima do músculo abdominal, que é a nossa ênfase aqui. Músculo abdominal está fixo na caixa torácica e no púbis, na pelve. A minha intenção de movimento, nesse abdominal convencional, é fazer com que essa caixa torácica se movimente em direção à pelve. Flexão da coluna. Esse é o meu objetivo. Quando eu olho para as estruturas envolvidas, o que eu vou observar? Quem que é mais pesado? Essa alavanca de cá, que é o meu tronco, mais todos os meus órgãos, mais toda a minha musculatura, mais o peso se eu estiver segurando aqui, tá? Ou a estrutura de cá, que é a pelve. Com certeza, essa estrutura do lado de cá, do tronco, é muito mais pesada. Então, aqui eu formei uma alavanca mais pesada e de cá uma alavanca mais leve. Qual que é a tendência de movimento? A mais leve vir em direção à mais pesada. Quando então esse meu cliente ele faz o movimento, vai acontecer que ao invés do movimento pretendido acontecer aqui, que é esse movimento, vai acontecer um outro movimento, que é o abdominal puxar a pelve na direção da caixa torácica, fazer uma retroversão da pelve, porque ela é mais leve. Então você observa no cliente iniciante, quando ele faz a contração abdominal para tentar tirar o ombro do chão, você vai perceber que a pelve dele gira primeiro. Quando a pelve dele gira, diminui a capacidade do abdominal a fazer força, porque encurtou o abdominal na região do quadril, a parte inferior do abdominal. Músculo encurtado perde a capacidade de fazer força. Então aqui já prejudicou o trabalho do abdominal. Outro fator que acontece é que quando a pelve faz retroversão, do outro lado da articulação, os extensores da coluna alongam. Se os extensores da coluna alongam desse lado de cá, se eles estão sofrendo um alongamento na hora de fazer assim, porque a pelve fez uma retroversão, então alongou aqui, ó, nessa região, quando eu tento fazer esse outro movimento, ele vai precisar alongar mais ainda. O que vai acontecer? Insuficiência passiva. E aí o teu cliente ele não consegue tirar muito o ombro do chão, porque os extensores não deixam. E aí você vai perceber que ou ele para o movimento, bem curtinho, ou para tentar subir mais, você vai perceber que ele estufa o peito. Esse movimento de estufar o peito, na verdade, é um movimento de extensão da torácica, porque quando ele estende a torácica, ele encurta os extensores nessa região, e aí ele cede para que o movimento continue acontecendo. Só que isso gera um grande risco para os discos intervertebrais. Então eu tenho na flecha vermelha o movimento desejado, na flecha verde a tendência de movimento, que é o que normalmente acontece quando eu tenho fraqueza, porque eu não tenho estabilização. Então neste caso aqui, agora eu tenho as flechas amarelas, representando os estabilizadores. Aqui o ilio-psoas, que faz anteversão da pelve, e o abdominal faz a retroversão. E do outro lado, os eretores da coluna, também quadrado lombar, que são também anteversores da pelve. Esses são os responsáveis aqui no caso por estabilizar. Então, se eu não tenho esses músculos trabalhando ao meu favor para estabilizar a pelve no início do movimento, vai acontecer essa variação durante a contração muscular inicial. E aí
o risco de lesão é muito maior e a eficiência de trabalho menor. Tendência de movimento, então, é a tendência da alavanca mais leve se movimentar em relação à alavanca mais pesada. Tendência de movimento é a tendência da alavanca mais leve se movimentar em direção à alavanca mais pesada. Durante toda a contração muscular, essa é a tendência. Para não acontecer isso, para eu ter um ponto fixo e o sistema de alavanca ser eficiente, eu preciso de músculos atuando como estabilizadores. Vejamos mais um exemplo. Cadeira flexora. Voltando aqui na cadeira flexora, agora eu vou dar um exemplo voltado para a tendência de movimento. Olha só, do lado de cá, eu vou representar isso tudo como uma alavanca, porque os isquiotibiais são a ênfase do trabalho, eles estão fixos aqui na tíbia e na fíbula. A alavanca em si que eles têm que movimentar é essa aqui. Só que preso a essa alavanca, eu tenho todo o peso do aparelho. Então, soma-se a essa alavanca da tíbia e da fíbula toda a estrutura do membro inferior mais o peso do aparelho. Do lado de cá, eu tenho uma outra alavanca que é a pelve, aqui mostrando a inserção da pelve. O que vai ficar mais pesado nessa representatividade? Todo o membro inferior, a parte de baixo, do joelho para baixo vai ficar muito mais pesado. Então é mais fácil os meus isquiotibiais movimentar isso tudo ou é mais fácil ele movimentar o que é mais leve? É mais fácil ele movimentar o que é mais leve. Nesse caso aqui, quando os isquiotibiais contraem no início do movimento para puxar a perna para cima, puxar o pé para cima, a tendência de movimento é que a minha pelve se movimente para baixo, que ela faça uma retroversão. Então, se você perceber no início do movimento, a pessoa começou a querer puxar o aparelho, a pelve fez uma retroversão, é porque aquele peso está representando muita intensidade para os isquiotibiais e falta o quê? A estabilização. Se a pelve está sendo puxada em retroversão, quem é que vai estabilizar? Quem vai estabilizar são os anteversores, ilho-psoas, quadrado lombar e eretores. Então, com eretores fraco, principalmente aqui os eretores, tá? Eretores fraco, para fazer um movimento de membro inferior como a mesa flexora, eu posso ter todo prejudicado a eficiência do exercício por falta de estabilização dessa alavanca mais leve. Por mais que você tente mudar isso aqui, olhando em outros pontos, pode ser que não consiga, porque o problema está na estabilização por falta de força dessa musculatura. Musculatura anteversora da pelve. Eretores da espinha com quadrado lombar e na parte da frente aqui, principalmente o ilho-psoas. Tendência de movimento. Observem essas condições, observem quais são os músculos responsáveis pela estabilização em cada movimento, para que você consiga entrar nesse movimento com essa musculatura fortalecida e assim aumentar a eficiência dos músculos agonistas e diminuir os riscos de lesões. Um abraço!